paz. Eu queria falar nessa noite sobre o valor da intercessão. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Vamos ler só um versículo, mas eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta. Timóteo, capítulo 2, verso 1. Mesmo sentados, nós vamos ler a palavra do Senhor. Se você ainda não desligou seu celular, faça isso agora em nome de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Vamos orar mais uma vez, Pai. Diante da Tua palavra, com temor e tremor, nos colocando, pedindo a revelação do Teu Espírito. Que nesta noite a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa como uma espada de dois gumes penetrar, a começar do meu em cada coração nessa noite. E que possa abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento e trazer uma revelação pessoal, particular, para cada um de nós. Pois nós Te oramos e Te bendizemos e Te agradecemos desde já, no nome santo, bendito e glorioso de Jesus. Amém. Amém. Alguns dias atrás, tivemos aqui na nossa igreja a missionária Sandra. Você vai lembrar dela, uma jovem simples, humilde, ali da cidade de Areia, que ela compartilhou o sonho e o desejo e o mover de Deus que estava trabalhando na vida dela para levá-la para o Timor-Leste. Mas que antes ela precisava ir para os Estados Unidos, que ia fazer um curso de linguística, para aí sim ser encaminhada para o Timor. Meus irmãos, ela se preparou, Deus abençoou, levantou os recursos, ela comprou a passagem, e aí a passagem aérea, conseguiu uma bolsa de estudo para estudar nos Estados Unidos, tudo certo. E quando foi praticamente nos últimos dias antes da viagem, de repente o irmão dela foi acometido de uma enfermidade e foi no médico e de repente descobriu que estava com câncer, uma doença terminal, e ela, como praticamente a única crente da família, parece que ela tem uma irmã também, mas simplesmente a família chegou, pressionou e disse: nós precisamos que você vá para São Paulo para cuidar do seu irmão. E ela, triste, arrasada, vai orar, pedir direção ao Espírito Santo, o que fazer diante dessa situação, como a família vai entender, ela deixar o irmão com câncer, de repente o pai também adoeceu, e ela ia embora, e ela olhou para a palavra de Deus, que diz para cuidar primeiro dos seus, e ela com o coração partido, resolveu ficar. Mas assim, irmãos, ontem eu estava com ela, hoje também, no encontro de obreiros da Juvep. Mas ela disse uma palavra que partiu meu coração. Ela disse assim, abre aspas: irmãos, ela deu testemunho e pediu: assim como um mendigo faminto clama por comida, eu venho pedir em nome de Jesus, orem por mim e pelo meu irmão. Isso partiu meu coração. Mas ao mesmo tempo nos mostra alguém que realmente crê no valor, no poder da intercessão.
Assim como a missionária Sandra, o apóstolo Paulo sabia exatamente o valor da intercessão. E por isso ele escreve ao seu jovem discípulo Timóteo. E nesse contexto, Paulo tinha viajado para a Macedônia, tinha deixado Timóteo como pastor da igreja que foi plantada na segunda viagem missionária na cidade de Éfeso. E ele deixa Timóteo como pastor daquela igreja e depois ele escreve dando a Timóteo algumas orientações como conduzir aquela igreja. E entre os pontos que ele achou importante e fundamental para aquele pastor que estava conduzindo aquela igreja, ele fala sobre a importância, sobre o valor da intercessão. Nós lemos o texto, capítulo 2, versículo 1, ele diz: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Olhando para a palavra de Deus, para a revelação que está diante dos nossos olhos, meus irmãos, nós chegamos à conclusão clara, óbvia, que todo cristão deve ser um intercessor em potencial. A pergunta é: por que todo cristão deve ser um intercessor? Será que de repente não é só o ministério de intercessão que deve interceder na igreja? Eu quero, à luz da palavra de Deus, mostrar algumas razões que esta responsabilidade não é só do ministério de intercessão, mas é de cada um de nós. A primeira razão está, e isso é muito claro no texto, é que interceder deve ser prioridade na vida daquele que crê. Olha aí para o capítulo 2, versículo 1. Diz o que aí no começo? Antes de tudo. Na minha vida, na sua vida, antes de tudo, isso aqui é prioridade. Se você olhar direitinho, irmãos, olhe para a vida de Jesus. Ele começa o seu ministério, apesar de não estar explícito, mas implícito. Após o seu batismo, ele vai para o deserto, onde passa 40 dias em jejum, e não tenha dúvidas, estava em oração. Depois que ele desce do monte, ele vai escolher os seus discípulos. E antes de escolher os 12, encontramos Jesus em oração. Quando ele vai enfrentar uma situação difícil, expulsar o demônio de uma criança, que dizia o pai que jogava no fogo, jogava na água, antes de enfrentar aquela situação, ele sobe ao monte e também está em oração. Vocês lembram que os apóstolos não puderam fazer nada, e quando o pai leva aquele menino para Jesus, que Jesus liberta aquela criança, os discípulos depois perguntam: mestre, assim, a gente não conseguiu e tal, né? Jesus disse: essa casca só sai com jejum e oração. Nos momentos difíceis, de dificuldade, de tribulação, vamos para o clímax. No Getsemane, Jesus estava de joelhos orando. Mesmo quando estava na cruz, encontramos ele intercedendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E se você olhar Jesus hoje, agora ressurreto no céu, ele está intercedendo por mim e por você. E Paulo escreve a Timóteo, aquele jovem pastor da igreja de Éfeso, e diz: olha, a oração, a intercessão deve ser
prioridade na vida do cristão, antes de tudo. Eu sei, irmãos, que nós temos muitas responsabilidades. Agora, uma vida de oração não é opcional. Para quem crer, não. Quando eu digo para o crente, eu estou falando aquele que crê. Para o crente, não. Para o verdadeiro cristão, não é opcional. Olha que Paulo diz, antes de tudo o quê? Exorto. Segundo lugar, irmãos, precisamos entender a segunda razão, porque todo cristão deve ser um intercessor em potencial. Sabe por quê? Segundo lugar, porque todo cristão é um sacerdote. Ele diz, antes de tudo, pois, exortos que se use a prática. Eu costumo dizer que a vida cristã não é, a religião cristã não é uma religião teórica, não. É uma religião prática. Não é o que eu prego, não é o que eu falo, é o que eu vivo. E vocês lembram? Lá em 1 Pedro 2,9, diz o que, irmã Maurina? Diga aí, a Bíblia ambulante. Pronto, só até aqui, irmã Maurina, já está bom. Vós sois, mas diga todo. Vamos nos deleitar em tudo. Diga aí, nós somos o quê? Geração eleita. Amém, glória a Deus. Nós somos o sacerdócio real. Cada um de nós somos sacerdotes do Senhor. E você sabe, você lembra, no Velho Testamento, quem era o sacerdote? Sacerdote é aquele que se coloca diante de Deus para interceder pelo povo. Como alguém que recebeu do Senhor, como diz o apóstolo Pedro, esse sacerdócio real, nós nos tornamos intercessores, porque antes de tudo somos sacerdotes e somos chamados para interceder. Então interceder é clamar pela intervenção de Deus na vida do outro. Nós podemos mudar a história da nossa cidade quando estivermos orando. Temos que começar pela nossa família. Eu gosto demais, eu sou apaixonado pelo lema do Desperta Débora. O Desperta Débora é um movimento criado por Jeremias Pereira, sua esposa, que alcançou o Brasil, que o lema é mães de joelhos, filhos de pé. Quando as mães começarem a clamar, buscar a presença do Senhor, intervir, assim, interceder pelos seus filhos, os filhos já não estarão nas drogas, já não estarão na prostituição. Nós precisamos de pessoas que clamem ao Senhor. Precisamos clamar pela nossa nação, clamar pela nossa cidade, contra a violência, buscar a presença do Senhor, interceder pela nossa casa, interceder pela nossa família. Precisamos estar de joelhos, porque nós podemos sim mudar a história com os nossos joelhos. De certa forma, a intercessão nos torna aliados de Deus para o cumprimento dos seus propósitos. Sabe, irmãos, aqui na igreja nós temos um ministério de intercessão. Agrega pessoas que de mãos dadas, joelhos no chão, clamam a Deus, como eu disse, pela minha vida e pela sua vida. Agora, se um grupo que nós vimos aqui, tão pequeno, no bom sentido da palavra, que eu sei que tem outros que oram também, mas consegue levar essa igreja nas costas, e há essa questão de, essa cobertura espiritual,
Imagine quando toda a igreja, em vez de se levantar, se dobrar e colocar a cara no pó e orar, buscando ao Senhor. Deus nos chama, irmãos, para sermos intercessores. Agora, terceiro lugar, a necessidade de intercessores é muito grande. Veja o texto. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de quem? Aí tinha um amigo meu que ele dizia assim: meu amigo, é muita desvantagem. Todo mundo para falar de mim, eu sozinho para falar de todo mundo, né? Era a filosofia de vida dele. Mas, irmãos, o que eu quero dizer, assim, é muita gente para pecar e poucos para interceder. São muitas as necessidades e poucos que clamam ao Senhor. Nós precisamos orar pela nossa cidade. Eu creio que não serão os líderes políticos que podem mudar essa cidade. Nós precisamos dobrar o joelho, colocar a cara no pó e orar, pedindo a Deus também sabedoria para escolher as pessoas certas que representem a nós. Meus irmãos, em nome de Jesus, assim, precisamos entender que a nossa sociedade está caminhando em direção ao caos. As drogas tomaram conta, irmãos. Não é apenas do Castelo Branco, dos lugares mais longínquos. O crack está devastando, matando os nossos jovens. Nós já nos acostumamos. Todo final de semana matam 8, 9 jovens, na maioria negros. E a gente acha que eu não tenho nada a ver com isso. Essa é uma guerra que está acontecendo lá na periferia. A gente não fala, mas é como se dissesse: deixa eles se matarem. É um a menos. Quando nós precisamos reclamar, irmãos. Porque o pecado que tem se alastrado pela nossa cidade, isso fere o coração de Deus. Sabe, irmãos, a santidade de Deus não admite o pecado. Então a santidade de Deus o leva a odiar o pecado e punir o pecador. Alguém gosta de dizer: não, Deus ama o pecador e odeia o pecado. Não existe esse versículo na Bíblia, irmão. Por favor, esqueça isso, de que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso não é bíblico. Como dizer que Deus odeia a mentira, mas ama o mentiroso? Vai lá para Apocalipse 28, bora, 21, 8. A partir do capítulo 21, Deus começa a falar, o Senhor começa a revelar para João que vai trazer novo céu, nova terra, a cidade santa, a nova Jerusalém. Naquele lugar não haverá mais morte, no versículo 4, capítulo 21, 4, já não haverá mais luto, não haverá pranto, não haverá dor. Oh, maravilha, eu quero ir lá. Então, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega no versículo 6, mas quando chega no versículo 7, ele diz: o vencedor herdará essas coisas, eu lá, e lhe serei Deus, e ele me será filho. Agora olha o versículo 8. Porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis que praticam abominação, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será onde? E o que é isso?
a segunda morte. Como é que Deus odeia o pecado e ama o pecador se vai pegar ele e vai lançar no lago que arde com fogo e enxofre? Agora eu faço que nem disse no jogo. É fogo até umas horas. Seria impossível, irmãos, pensar que Deus odeia a pedofilia, mas ama o pedófilo. Achar que Deus odeia o homossexualismo, mas ama o homossexual. Por favor, não estou julgando aqui ninguém, irmãos. Eu estou falando a verdade. Deus, sendo santo, Ele odeia o pecado e vai, sim, punir o pecador. Ah, você tem dúvidas? Abra no Salmo, versículo 11. Eu nem sei qual é o versículo, vou procurar aqui. Versículo 5 e 6. Diz assim na minha versão. Vamos para cá. O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio. Mas o que ama a violência, a sua alma, é a alma de Deus, o abomina. E o que é que Deus vai fazer com ele? Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. E vento abrasador será a parte do seu cálice. Sabe, irmãos, diante desta verdade, a grande questão é, diante dessa verdade de um Deus santo, que odeia o pecado e que como consequência vai punir o pecador, o que é que eu posso fazer? Eu posso interceder por ele. Eu posso me colocar na brecha. Então, assim, o intercessor clama por graça em meio ao juízo. Ou mesmo clama a Deus antes que venha o juízo. Quer saber uma verdade? Deus procura por intercessores. Porque ao mesmo tempo que Ele é santo e justo, Ele também é amor. Então, quando nós detectamos essa situação, que pode ser dentro da minha própria casa, meu pai, meu irmão, meu tio, meu filho, o que é que eu posso fazer? É hora de clamar, é hora de dobrar o joelho, é hora de interceder. Mas, cadê os intercessores? Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 22. A partir do versículo 23. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize-lhe, tu és terra que não está purificada, e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Era a situação naquele contexto. Diz, os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre os santos e profanos não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo.
e dos meus sábados esconde os seus olhos. Assim sou profanado no meio deles. Era como se fosse no contexto de hoje, as pessoas viverem dentro da igreja, levantando as mãos, batendo palma e vivendo uma vida de pecado, de iniquidade, sabe, cometendo todo tipo de torpeza, se drogando, se prostituindo, sexo fora do casamento. É esse contexto. Ele diz aqui, os seus príncipes, versículo 27, no meio deles são como lobos que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Tem muito. Os seus profetas lhe passam caiação, tendo visões falsas, profetizando mentiras e dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Esse aqui tem muito. Contra o povo da terra praticam extorsão. Aí é que tem. Andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro, oprime sem razão. O contexto era terrível. O profeta estava corrompido, o sacerdote também, os príncipes, que eram os líderes, estavam todos no mesmo bolo. Parece que era o Brasil. Então, diz o versículo 30, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e que se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas o quê? Deus está procurando intercessores. Deus está buscando pessoas que clamem, que busquem. Nós estamos vivendo esse contexto aqui, irmãos. E Deus conta com quem? É comigo mesmo, é com você mesmo. Precisamos nos arrepender como nação. Está tudo corrompido, não adianta aqui dizer que é partido, que é... Não, é tudo. Executivo, judiciário, legislativo, em todo canto a corrupção, fora e dentro da igreja, é o caos, é uma vergonha. Estamos precisando ter um dia de arrependimento, mas precisamos todos os dias colocar o joelho no chão, a cara no pó e pedir a Deus perdão, a começar pelos nossos pecados, pelo que está acontecendo na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa cidade. Precisamos clamar a Deus para que, se for da vontade dele, ainda haja tempo. Eu creio, irmãos, no poder da intercessão. Eu creio que todo cristão deve ser um intercessor. Volta para 1 Timóteo capítulo 2. A pergunta é, pastor, tudo bem, eu entendi, agora eu vou orar por quem mesmo? Começo orando por mim. Mas vamos ver na palavra do Senhor, 1 Timóteo capítulo 2. Antes de tudo, pois exorto que se use práticas de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Aí ele começa a dizer quem são todos os homens. Ele começa dizendo, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Irmão, nós precisamos orar. Precisamos orar pelas nossas autoridades constituídas. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, diz que toda autoridade é constituída por Deus, e não há autoridade que não seja por Ele constituída. E quem se rebela contra essa autoridade que é constituída por Deus, se rebela contra o próprio Deus e recebe em si mesmo condenação. E aqui Paulo diz para nós intercedermos pelas autoridades. Então devemos orar pelo presidente da República, não importa o partido, não importa se é Dilma, se é Temer, e não tem nada a ver com isso, é briga dele lá. Se é golpe, se não foi, aqui a gente não está para isso. A ordem é orar para quem está revestido de autoridade, e devemos orar pelo presidente da República. Precisamos orar pelo presidente do Senado, não é pastor Renan Calheiros. Meu irmão, ora também pelo caba lá. É o que diz a palavra. O caba está revestido de autoridade. Se o Cunha, quando era presidente
A gente orava pelo presidente da Câmara. Quanto mais agora, devemos orar pelo nosso governador, pelo nosso prefeito, pela Câmara de Vereadores, pelos deputados estaduais. A ordem é por todos que estão revestidos de autoridade. Precisamos orar pela polícia militar, pelos comandantes. Precisamos orar também pelos delegados de polícia, pelos diretores das escolas, pelos professores que estão também revestidos de autoridade. E não é fácil ficar numa sala de aula hoje. Por quem mais devemos orar? Olha para a tua Bíblia aí. Em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivam uma vida tranquila. Ou seja, por que eu devo orar por eles? 3 razões. Primeiro, para que vivam uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Segunda razão, porque isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Terceira razão, é porque, versículo 4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por que a gente deve orar por esse povo todo? Por essas 3 razões. A primeira, para que vivamos de maneira, uma vida tranquila e mansa. Segundo, porque isso é bom e aceitável diante de Deus. Terceiro, versículo 4, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ah, irmãos, entendi tudo, pronto. Já podemos ir para casa. Mas assim, se você olhar para a palavra de Deus, a gente descobre, para encerrarmos, irmãos, que o apóstolo Paulo, depois de nos exortar, de falar sobre a importância de orarmos por todos os homens, e especificamente por essas autoridades e tal, ele agora nos apresenta, aqui no capítulo 2, o maior de todos os intercessores. Aquele que é o próprio mediador entre Deus e os homens. Olha o versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, quem é? Cristo Jesus, homem. Apenas um mediador. Pastor, mas eu não creio assim. Tudo bem, Você tem o direito de crer ou não crer. Eu optei crer no que a palavra diz. Aquilo que é revelação bíblica inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Existe apenas um, para que não haja dúvida, porquanto há um só mediador, versículo 5, um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É maravilhoso porque Jesus foi e continua sendo o mediador e o maior de todos os intercessores. Vocês lembram que naquela época, irmãos, a coisa acontecia assim. O povo pecava. E aí o sacerdote pegava uma ovelha e levava ao templo, a presença de Deus. Levava a ovelha diante do Senhor. Antes, o pecador colocava as mãos sobre a cabeça da ovelha. E aí, o sacerdote cortava o pescoço da ovelha, porque havia o derramamento de sangue. Literalmente, a ovelha pagava o pato. Entendeu? O cabra pecava e a ovelha pagava o pato. Sacrificava a ovelha e através do sangue derramado da ovelha, o sacerdote clamava a Deus pedindo perdão por aquele pecado. Jesus, que é o sumo sacerdote, ele é o único que chegou à presença de Deus e em vez de derramar o sangue de um carneiro pelo pecado de ele derramou o seu próprio sangue pelo pecado de todos. Veja, versículo 6, está falando de Jesus, o qual a si mesmo se deu
em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, assim, irmãos, Jesus derramou o seu sangue para nos salvar, para nos perdoar. Mas o ponto alto da intercessão de Jesus teve lugar na cruz, quando ele literalmente entregou a sua vida ao nosso favor. E hoje ele continua intercedendo por cada um de nós. Isaías 53:12 diz assim: ele derramou sua vida até a morte. Ele foi contado com os transgressores. Ele levou o pecado de muitos. Mas diz o profeta Isaías: mas pelos pecadores intercedeu. A verdade é que Hebreus 7:24... Aqui, por favor, Hebreus 7, 24 e 25, traz uma revelação, nós já estamos concluindo, uma revelação tremenda. 7, 24, porque no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso ele também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém. Jesus, como sacerdote, ele foi diante do Pai e ele entregou-se. Ele derramou o seu sangue pelo pecado de todos. Agora, sim, o Deus que odeia o pecado, o Deus que julga o pecador, o pecado agora é lavado pelo sangue do Cordeiro. Jesus morreu para perdoar os pecados. O que precisa é eu receber. Porque às vezes alguém, irmãos, não entende que Jesus não apenas intercedeu por você, ele na verdade ofereceu a sua vida em sacrifício. Ele morreu, como diz a palavra, para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. Romanos capítulo 8, 34, nos diz que agora ele está à direita de Deus e intercede por nós. Ele morreu para nos dar vida. Ele entregou a sua própria vida para nos dar a oportunidade de salvação. E ele está intercedendo junto ao Pai, para que o seu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, aceite o sacrifício que ele fez na cruz para perdoar os nossos pecados.